Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um culto, mais uma quinta conectados. Conectados com o Senhor nosso Deus, levando a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo Jesus. Hoje, dia 6 de maio, aprove ao Senhor nós estarmos mais uma vez reunidos nos nossos lares, já caminhando para um retorno no nosso culto presencial. Daqui a algumas semanas estaremos plenamente reunidos no nosso templo, glorificando ao Senhor nosso Deus, Deus da nossa salvação. Desejo a você que no decorrer da semana tenha sido uma semana tranquila para você, uma semana de paz, uma semana de bênção. Esse é o desejo do meu coração, né? Que esse mês tão especial, que chamamos como mês da família, família IBS, irmãos em Cristo, que seja um mês de bênção na história da sua família. Que Deus venha abençoar o seu casamento. Que Deus venha abençoar a sua aliança que você fez diante de Deus. E que Deus venha abençoar a herança desse matrimônio que são os teus filhos. Guardando e abençoando a tua casa. Fortalecendo a sua estrutura familiar. E abençoando para os dias que serão revelados pela bondade de Deus eterno na sua existência. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra do Senhor nosso Deus, em um texto lindo, que eu acho profundamente inspirativo. Particularmente, eu sou apaixonado pela Palavra do Senhor nosso Deus. Eu gosto de estudar e eu tenho um prazer em meditar nessa verdade preciosa. Eu gosto do ensino, é uma área que eu me sinto muito prazer. Então, estudar e ler e meditar em algumas passagens, em alguns livros, me edifica muito. Talvez é porque eu cheguei da aula no seminário e aí me despertou, ou porque eu sempre fui um aluno que me encantava pela aula de teologia. Mas eu queria ler com os irmãos um livro, Eclesiastes. Tenho certeza plena e absoluta que você já leu. Tem alguns textos que eles não conseguem sair da nossa história de vida. É como se fosse uma caixa de bombom e você pega esses textos e você guarda no seu coração como se fossem preciosos, impactantes, que marcou a sua história. E Eclesiastes tem um desses momentos lindos. E quando você fala em Eclesiastes, o que vem na sua cabeça? Quando nós citamos Eclesiastes, você pensa no capítulo 3. Normalmente, quando você fala, vamos ler o livro de Eclesiastes, o primeiro pensamento que vem, o capítulo 3. Eu queria ler o capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 1 ao verso 8, e logo após o versículo 11 e o 12, e vamos concluir a leitura no versículo 17. Então nós vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 ao verso 11, Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, depois do verso 11 e 12, e vamos concluir no versículo 17. Vamos fazer a leitura? Vamos ser edificados por essa verdade, já que essa palavra não volta vazia e revela quem é esse Deus perfeito? Vamos ser impactados por essa palavra preciosa, a palavra do Deus vivo? Queria ler com você então, Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que nos traz a seguinte verdade bíblica para a edificação dos santos. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Assim é a narrativa do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que declara agora o versículo 11 e o versículo 12. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
descobri que não há nada melhor do que o homem, do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Para concluirmos, versículo 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontecer. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus perfeito em majestade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa primeira semana do mês de maio, mês tão especial, mês da família. Ó Deus, nesse domingo será comemorado o Dia das Mães. Deus, um dia marcante na história da figura materna. Então é um mês muito especial, mês das noivas, mês festivo, mês de bênção, mês de alegria. Ó Deus, continue abençoando a vida dos meus irmãos. Deus abençoe o retorno do nosso culto presencial. Já vai na frente, vai conduzindo tudo para quando chegar o dia determinado pelo Senhor, no tempo do Senhor, que está tão próximo, ó Deus, que já determinamos a data, mas pedimos a aprovação do Senhor para esse dia. Seja um dia de celebração, seja um dia de festa, um dia de júbilo, para estarmos voltando, ó Deus, à normalidade, à caminhada de uma igreja saudável, uma igreja militante. Então, ó Deus, que esse tempo que estamos vivenciando hoje, que seja um tempo de partida dos cultos dos nossos lares e voltarmos plenamente ao culto congregacional presencial. É o que eu peço ao Senhor, é o que eu rogo ao Senhor nessa noite. Fale conosco por meio da Tua palavra, edifica os meus irmãos por meio dessa verdade. É o que eu te rogo, no Teu precioso nome, no nome do que está acima de todos os nomes, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, queria compartilhar um tema com você. Qual é o nosso tempo? Qual é o tempo que estamos vivenciando? Qual é o seu tempo que você tem vivenciado hoje na sua história de vida? Eclesiastes fala sobre vários momentos de tempo debaixo dos céus, que há tempo revelado, que vivenciamos, tempo de nascer, que é um tempo mais normal da vida. Quantos nasceram nesse dia, no decorrer da semana? Quantas pessoas irão nascer no mês de maio? Eu sou um desses, tive esse privilégio. Tempo de nascer, mas também tem o tempo da perca, o tempo de morrer. No meu momento que eu venho à vida, eu estou disposto a partir dessa vida física e partir para uma vida eterna com Deus, para quem tem Cristo Jesus. Tempo de partir. Então eu tenho tempo de rir, que eu posso estar me alegrando, celebrando, com júbilo nos lábios, mas eu também tenho o tempo do choro, que me faz chorar, que entra uma reflexão, que me entra num pensamento, que me faz chorar compassivamente até chegar a um esgotamento. Eu vivo essa fase. O texto fala que tem o tempo de construir, o tempo de derrubar, vários tempos que o ser humano ele vive, passa a viver debaixo dos céus. Ele diz que tem o tempo de abraçar e o tempo de conter, e esse é o tempo que estamos vivenciando com a pandemia. Já não estamos abraçando, mas estamos se contendo, por enquanto. Esse é um tempo real na nossa história de vida. E ele vai citando sobre o tempo de todas as coisas. Tempo de calar e o tempo de falar. Tem um tempo certo. Há um momento certo debaixo dos céus. E eu quero falar qual é o tempo. E eu queria compartilhar alguns tempos que eu consigo ver na Bíblia. Alguns momentos de algum tempo que viveu um profeta na sua história de vida e o clamor dele, eu quero trazer para o contexto da igreja. Qual desses tempos que se relatam na Bíblia poderiam ser vistos como o tempo da Igreja Batista em Santana hoje? Qual que seria a melhor forma desse tempo vivenciado para a nossa história de vida como igreja do Senhor, como igreja de Cristo Jesus? E um dos tempos que me chama a atenção nessa verdade é a oração de Abacuque. Falando sobre avivamento, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele fala sobre um avivamento, aviva, Senhor, a tua obra. Esse é o tempo que Abacuque queria viver na sua geração, nos seus dias, de um avivamento pleno no meio dos seus dias vivenciados, um despertar da igreja, um operar da igreja, um manifestar do povo de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Esse era o clamor de um tempo que Abacuque queria viver, que é revelado lá no livro de Atos, onde acontece isso, porque a palavra avivamento nos traz à memória o nascimento da igreja primitiva,
que se consolida esse avivamento, o derramar do Espírito Santo de Deus, a visitação de Deus, o agir de Deus, o soprar de Deus, uma igreja linda, contemporânea à sua época, cheia do Espírito Santo, uma igreja feliz, que havia um semblante feliz na sua face, de estar junto, reunido, uma igreja que vivia o partir do pão, da comunhão, uma igreja que vivia essa comunhão plena, cheia do poder, de uma autoridade, de uma ousadia plena. Aviva, Senhor, a tua obra. Esse é o tempo que Abacuque queria viver e que se consolida com a história de uma igreja primitiva, porque quando falamos de avivamento, lembramos desse surgimento de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é um tempo que podemos viver e que seria muito aproveitado na história, na conclusão dessa pandemia. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva-nos, ó Deus, como igreja. Aviva a Igreja Batista em Santana, em comunhão, no partir do pão, na alegria. Aviva-nos. Desperta-nos, ó Deus, para ver essa plena comunhão de uma igreja. Tempo de orar, que esse pode ser determinado. Pastor, será que esse é um tempo de orarmos, de estarmos orando? Temos orado ao meio-dia, orado às 18 horas. Tenho certeza que você ora na sua casa, nos seus momentos em particular. O tempo de orar. Jesus fala que não podeis orar nem uma hora comigo. Há um momento que ele cita, não podeis orar comigo nem uma hora. Buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, porque em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele fala, vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Cristo coloca que devemos estar orando e vigiando, porque o Espírito ele é forte, o Espírito em Deus ele é cheio de ousadia, mas essa carne, essa matéria, ela é fraca. Talvez você está bem hoje, mas daqui a alguns dias, dependendo do que você vivenciar, essa matéria pode se contaminar com esse mundo, com os desejos desse mundo e corromper o seu coração. E você pode cair, porque essa matéria é pecaminosa. E o pecado sempre está batendo a porta da nossa história de vida, querendo nos seduzir com os manjares desse mundo, nos levar a uma queda. Então o Espírito é forte, mas a carne é fraca, então devemos estar orando. Orar para que nós venhamos se manter em pé na presença de Deus, que o Senhor venha nos fortificar na rocha que é Cristo Jesus, que nós não possamos perder a nossa convicção de quem é Deus nessa pandemia e após essa pandemia e rompermos em fé, caminharmos de glória em glória na presença de Deus. Qual outro tempo que poderíamos estar a definir, pastor? Além de um tempo de um avivamento, um tempo de oração, para que possamos vigiar, tempo de nos colocar em pé. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, põe em pé. E o Espírito de Deus entra no profeta Ezequiel. Quando você lê Ezequiel capítulo 37, o versículo 9, ele consegue profetizar, e ele consegue professar com ousadia um vale de ossos secos, e ele diz com uma plena convicção, para que venha despertar, que volte a ter tendões, forças. É uma visão que ele está tendo, mas ele profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem, e ele declara uma mudança no tempo. Esse é um tempo também que podemos dizer que é importante na história da igreja. Deus traz força a essa igreja, traz vigor novamente, traz ousadia, traz força aos músculos de uma igreja que caminha, que rompe, que vai à frente, que consegue conquistar os seus territórios, desperta um grande exército, sopra Espírito de Deus diante desses vales de ossos secos e traz vida novamente à tua igreja. Traz vida à Igreja Batista em Santana e as demais igrejas, levanta um grande exército. Sopra Espírito de Deus. Um tempo de Deus trazer novamente força à igreja dele, de levantar uma igreja forte na presença dele, aonde ele tem o tempo de estarmos profetizando vida, profetizando cura, libertação e restauração das famílias. Um tempo de ver se levantar um grande exército. Ou talvez o tempo de amar. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas, cuide das minhas ovelhas. Já que nós amamos, tempo de amar a nossa igreja, amar os nossos irmãos, amar alguns momentos vivenciados, amar, cuidar. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, novamente cuidar dos nossos grupos pequenos,
cuidar dos nossos ministérios, ministério infantil, ministério de ensino, ministério de adoração, os ministérios de intercessão, cuidar novamente, voltar a isso, amar aquilo que Deus nos presenteou e fazer com zelo e com amor, amar o que foi entregue nas nossas mãos e fazer com excelência, não para os homens ou para uma placa, uma denominação, mas para o Filho de Deus. Porque ele diz, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Cuidar um dos outros em amor. Cuidar porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Cuidar do seu irmão que está fraco na fé e que precisa ser amparado, porque o primeiro mandamento é amar a Deus, mas o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então viver esse tempo, pastor, qual desses tempos que a gente pode vivenciar hoje? Então é um tempo de avivamento pleno, é um tempo então de oração, é um tempo, meu pastor, que a gente pode vivenciar de profetizar, é um tempo de amar. Qual é esse tempo? Mas temos outros ainda que eu queria citar nessa noite e trazer ao seu coração, tempo da segunda glória. Será que será um tempo da segunda glória do Senhor? Como o profeta Ageu falou da primeira glória que visitou num templo, um grande mover. Mas o tempo da segunda glória que visita é você, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus, e Deus habita em nós. Então, o tempo da segunda glória, cheio do Espírito Santo, de ousadia, cheio do mover de Deus, da visão do reino de Deus, da voz profética de Deus, do toque da cura sobre os enfermos, o tempo de sairmos ao campo missionário, de um grande avivamento, o tempo da glória de Deus, o tempo do derramar do Espírito Santo de Deus. Já que nós somos templo desse Espírito Santo e Ele habita em nós, e somos a casa favorita desse Deus eterno. Ah, meu pastor, qual seria esse tempo? Será que é o tempo de santidade? Porque sede santo como o vosso Deus é santo. E um povo sem santidade não pode ver a Deus e ter comunhão com Deus. Então é o tempo de sermos santos. Uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja fortificada na palavra de Deus, uma igreja centrada em Cristo Jesus, uma igreja santa, com olhar santo, com um linguajar santo, com um coração puro, santo como o seu Deus é santo, e quanto mais santo se aproximamos do trono da graça de Deus, se aproximamos desse Deus vivo em majestade, em plena comunhão, uma nação santa, uma nação levantada como uma casa favorita de Deus que vai espalhar às nações a grandeza desse Cristo. Porque Deus quer levantar um grande povo, um grande exército, ser santo como Deus é santo. Ah, será que é o tempo do derramar da glória de Deus? Joel coloca sobre o derramar dessa glória no capítulo 2, no versículo 28, que o Senhor derramará do seu Espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que Deus vai derramar dessa glória plena. Esse derramar vai encher a igreja com autoridade e vai levantar para um princípio de salvação. Jesus tem falado ao nosso coração, irmãos, por meio da palavra dele. Nós temos lido, eu tenho lido, eu espero que você tenha caminhado com esse propósito dessa caminhada bíblica. Pastor Oswaldo fez uma linda referência domingo, que é uma caminhada, e nós estamos caminhando para receber a coroa da nossa salvação, que é permanente e eterna. Uma linda reflexão domingo de manhã. Precisamos caminhar por essa verdade e entender, irmãos, que temos que ter essa voz profética, porque Jesus tem falado ao nosso coração e ministrado ao nosso coração para falarmos àqueles que estão cansados e fadigados e sobrecarregados e declarar a grandeza desse Deus e da glória desse Deus. Precisamos ser essa boca de Deus. Tempo, qual é esse tempo? Será que é o tempo, e eu espero que esse é um tempo muito festivo e feliz, o tempo de ganhar vidas, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho do Senhor. Pregar agora, nesse mês de maio, a possibilidade do retorno das escolas presenciais, pregar o Evangelho na escola com ousadia e já voltar na sala de aula, irmãos, meus amigos, e chamar os seus amigos na escola, você que trabalha, declarar a grandeza desse Cristo, tempo de proclamar a salvação, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação.
E a todo aquele que confessar com a sua boca será salvo. Então, tempo de pregar o Evangelho no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na escola, onde estivermos, na sociedade, na nossa comunidade em Santana, pregar as boas novas da graça. Ide por todo mundo. Sair para fora. Sairmos desse isolamento e voltarmos a pregar o Evangelho das boas novas. Anunciar o reino de Deus na faculdade, onde estivermos. Anunciarmos essa grandeza em Santana, sabe? Eclesiastes nos coloca uma verdade. No versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. O fôlego de vida que soprou em nós vai voltar para Deus, e por isso que vai voltar para Deus, nós temos um anseio por essa vida em abundância eterna nele, porque há um fôlego de vida divino em nós, que volta para esse ser divino que é Deus. E ansiamos essa eternidade em Deus. Mesmo assim, o homem não consegue entender o que Deus fez, não consegue entender o tempo que está vivenciando, a grandeza desse Deus. E aí ele coloca, descobrir que não há nada melhor do que o homem, do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver, praticar aquilo que vale a pena ser vivenciado, viver em paz, em alegria, em harmonia, sem discórdia, sem desavença, viver a vontade de Deus na sua história de vida, viver o melhor de Deus na sua caminhada. Caminhar segundo o querer de Deus. E aí ele encerra, irmãos, no versículo 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontecer. Vai chegar um tempo que Deus vai julgar a todos, por tudo que fizemos, por aquilo que glorificou a Deus, aquilo que desagradou a Deus. Seremos julgados, tanto os justos como os injustos. E aí nós temos que apresentar nesse tempo eterno a uma vida que glorificou a Deus e compatível à vontade de Deus. E que possamos ser julgados por esse Deus e ser vistos como os filhos de Deus, e não que só passou por um tempo e não entendeu o tempo que Deus determinou para a sua história de vida e para a minha história de vida no mundo físico. Porque aqui é temporã, mas Deus é eterno. E que um desses tempos você possa se encontrar. Ou o tempo, meu irmão, de entender que de um avivamento, o tempo, querido, de estar orando, o tempo de estar profetizando, o tempo de estar amando. Eu não sei qual foi o tempo que você se encontrou, mas eu creio que todos eles fazem parte de uma igreja saudável, de uma igreja que caminha segundo o querer de Deus. E precisamos viver esse tempo, a conclusão dessa pandemia. Que no início agora desse terceiro trimestre, que será o trimestre da uma volta da igreja, iremos voltar praticamente todas as atividades. Que possa ser cada um desse tempo de avivamento, de oração, um tempo de profetizar, um tempo de Deus nos trazer amor pelo com os outros, um tempo pleno de entender o que é ganhar vidas. Esse tempo seja vivenciado na história da Igreja Batista em Santana, para que possamos ser a igreja de Deus vivo e que professa a grandeza desse Deus. Queria orar com você nessa noite e declarar que o tempo de um avivamento venha sobre nós, para que possamos anunciar a grandeza desse Deus, que é o Deus do tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, há tempo para todas as coisas. Que seja um tempo de despertar, de sacudir a Tua igreja, despertarmos, ó Deus, a querer esse avivamento. Aviva, Senhor, a Tua obra. Um tempo de orar que estamos vigiando para que não venhamos cair. Um tempo de amar ao próximo. Um tempo de profetizarmos na história de Santana que se levante um grande exército, ó Deus, no meio do Teu povo. Um tempo de ir e anunciar o Teu reino. Ó Deus, abençoe os meus irmãos que ouviram essa mensagem, desperta a Tua igreja. Ó Deus, que nesse terceiro trimestre que está às portas, nós possamos se levantar como uma grande igreja viva, que serve um Deus vivo, para anunciar o reino de Deus em Santana. É o que eu peço ao Senhor nessa noite. É o que eu rogo no Teu precioso nome. O nome que está acima de todos os nomes. No nome de Cristo Jesus. Amém. Domingo de manhã nós estamos juntos, às 9 horas da manhã, e à noite, irmãos, às 19h30, celebrando o Rei da Glória. Não esqueça de orar ao meio-dia, às 18 horas, e de ler a palavra do Senhor nosso Deus, porque é ela que vai nos alimentar nesses dias adversos. Fique na paz, tenha uma noite abençoada e até domingo de manhã em Cristo Jesus. Shalom, a paz.